Fala turma, na aula de hoje você vai aprender a fazer essa mecha de cabelo aqui, que é uma técnica parecida da aula passada, praticamente a mesma técnica, só que na aula de hoje eu vou estar utilizando a outra agulha, diferente, uma agulha de traço, vou estar mostrando para você no decorrer da aula, e eu vou mudar algumas coisas, porque a outra mecha era uma mecha lisa, e essa mecha de cabelo é uma mecha mais cacheada, então tem uns cachinhos ali que você vai precisar ter uma visão melhor, ter uma percepção melhor de contraste, de profundidade, de luz, de sombra. Então essa aula de hoje vai abranger essas técnicas que eu acabei de falar. Já se inscreve no canal, você que quer evoluir. Com certeza, se você já está aqui vendo essa aula, você quer evoluir, estudar algo diferente e algo que realmente vai agregar no seu conhecimento. Então esse aqui é o lugar, deixa seu comentário, o que você achou dessa aula. Dê uma olhada na descrição do vídeo, que eu tenho várias novidades aí para vocês, como comunidade, minhas redes sociais, as novas redes, porque toda aula eu falo isso, mas pouco tempo atrás caiu o meu Instagram, caiu os dois Instagram que eu tinha, um dos alunos e o outro meu principal, e eu tive que começar tudo do zero. Então eu vou estar deixando tudo na descrição para você me acompanhar no dia a dia do estúdio e para você não perder as dicas que eu libero no Instagram dos alunos. É isso, fique com o conteúdo, comente o que achou e tamo junto, vamos evoluir. Bom, vamos lá, o decalque já está colado, eu vou tirar um pouquinho do excesso agora porque ficou muito forte, vai ficar melhor para a gente visualizar os detalhes. Essa aula aqui completa já está no canal do YouTube, eu gravei fazendo essa mecha de cabelo e vou fazer essa outra mecha, só que agora em um cabelo cacheado, para vocês verem, é a mesma técnica, mas vai mudar pouca coisa. A técnica que você vai fazer vai ser a mesma, agora ou a numeração da agulha vai ser menor, se você já domina bastante, você com a 27 Magnum Round, que foi a que eu usei aqui, você consegue fazer essa daqui. Se não, seria uma agulha menor, uma que você se adapte, que você se adaptou melhor. Então, eu vou utilizar nesse trabalho aqui a 5RL, a 10-5RL, e vou utilizar também a Magnum, a mesma que eu usei aqui, a 27 Magnum Round e a 5RL. Por que eu vou usar 5 nessa? Porque você vê que ele tem uns tons, alguns fios soltos, que tá um pouco mais forte. E aí, como eu quero marcar bem esses detalhes desses fios soltos aqui, eu vou estar utilizando a RL para a gente tá fazendo esse trabalho, esses detalhes. Então é isso. Eu vou começar agora, vou tirar o excesso, vou estar utilizando duas tonalidades também, preto puro, na verdade três, preto puro, cinza claro e cinza médio, a mesma que eu utilizei aqui. Você vê que é a mesma coisa, só vai mudar os espaços, a técnica, o movimento de mão, que você vai ter que praticar bastante. É por isso que eu falo, você pegando o movimento da Magnum vai ser muito bom para sua evolução, porque qualquer tipo de trabalho, tipo, se você vai fazer um rosto, o rosto é cabelo liso ou cabelo cacheado, você vai conseguir apenas com a Magnum. Então, por isso que eu falo, treine bastante o movimento da mão com a Magnum, com todas as agulhas, né? Mas você pegando com a Magnum, para realismo principalmente, vai facilitar bastante aí no dia a dia para seu trabalho, inclusive para sua evolução, né? Então, vamos lá para o conteúdo. Eu vou começar pela 05RL, onde eu já vou estar fazendo alguns fios que a referência está pedindo, e para marcar o trabalho também, alguns locais, principalmente esses fios que tá um pouco mais forte. Vou estar usando a voltagem 6.5, o cursor tá em 3.8 e vamos lá para a prática agora. Voltagem, vou estar utilizando aqui 7 volts para fazer os traços. Quando a gente for fazer as mechas com a Magnum, a gente volta para 6.5 como estava. Vou estar colocando aí as informações na tela. E agora, vamos lá. A gente vai fazer primeiro esses fios que estão soltos, que a imagem está pedindo. Então, qual técnica você vai usar aqui? A técnica do pêndulo, você consegue fazer também. Como? Aquela técnica de ir e voltar, ir e voltar. Só que com a RL eu estou utilizando nesse trabalho por quê? Porque eu vou ter uma agilidade melhor na mão de controlar o meu traço. Eu vou utilizar essa técnica aqui, sempre obedecendo a referência.
Então vai ficar melhor de você controlar seu traço. Tem uns pelinhos que tá assim, você vai fazendo o que a referência tá pedindo. Aqui na referência tá um pouco mais forte também. Você obedece o que tá na referência e vem executando, fazendo esse movimento aqui. Você pode prestar atenção que na referência, na ponta, também tá uma tonalidade um pouco mais escura. E esses detalhes aqui que eu tô fazendo do fio solto, com certeza ele vai dar uma diferença muito grande aí no final do trabalho, porque o que vale é os pequenos detalhes. Então, às vezes tem muita gente que deixa passar uma besteirinha ou outra, mas essas besteirinhas que se você fizer, seu trabalho muda completamente. Pronto, aqui eu já marquei, eu venho com a tonalidade agora um pouco mais fraquinha para a gente estar marcando aqui o trabalho. Aqui tem outros fios. Lembrando que eu estou utilizando a mesma voltagem. No meu trabalho, eu não costumo toda hora estar mudando de voltagem, porque eu peguei bastante controle da minha mão. Então, no lugar que eu quero pesar, eu peso mais um pouquinho. Obviamente, sem machucar a pele do cliente. Isso, com o passar do tempo, você vai pegando. Por isso que eu falo, treine o máximo que você puder, porque quando você tiver na pele real mesmo, o seu conhecimento vai te ajudar bastante aí. Porque você, com controle de mão, você consegue usar menos tonalidade. Eu não sou o tatuador que eu uso tipo 10 batoques, cada um de um tom. Não, no máximo você vai ver 4 ou 5 batoques na minha bancada. Então, um trabalho como esse. E aqui você vê, não tem nem 20 minutos de aula e apenas com a RL eu tô conseguindo quase. Na verdade, eu já fiz bastante coisa do trabalho. Só com esse movimento aqui, apertando um pouquinho no início e soltando no final, para terminar não marcando muito no final da sombra, porque depois eu vou vir com a máquina para fazer o volume e o sombreamento. Aqui eu estou fazendo a marcação e aqui a referência tá, aqui é um pouco mais escuro. Eu vou marcar aqui e presta atenção no movimento que eu estou fazendo. Você vê que o controle da máquina eu consigo fazer com que ter mais agilidade. Então eu aprofundo um pouco aqui, solto, aprofundo um pouco, solto. Então é esse movimento que você vai precisar aprender o mais rápido possível. Eu deixei um pontinho de luz ali de propósito. Eu já fiz a marcação aqui. Aqui eu posso juntar. Agora veja, tá vendo? Esse pontinho de luz aqui que eu deixei exatamente para isso, porque aqui também é uma tonalidade que a referência está pedindo, que é mais escuro. Então, como aqui é o preto da profundidade é mais escuro, eu evitei fazer juntar essa tonalidade aqui também com essa, para poder ficar esse ponto de luz aí. No final do trabalho vocês vão entender. Pronto, eu já fiz basicamente toda a base com uma tonalidade só e uma agulha. Agora vamos para fazer o volume, onde agora eu vou estar entrando com cinza claro. Vou estar fazendo primeiro a base com cinza claro e depois eu venho com cinza médio, reforçando alguns lugares. Você vê aí, eu estou usando a 27 Magnum Round e aí eu vou estar utilizando a agulha de lado, fazendo o mesmo movimento, igual essa aula que eu fiz. Se você não assistiu, tá no YouTube, assista para você entender. Fazendo o mesmo movimento de pêndulo. Essa vaselina.
E aqui o cinza claro, fazendo o mesmo movimento, de vai e vem. Movimento de pêndulo. Por isso que eu falo, com a Magnum é um pouco mais difícil você pegar o controle, só que isso é questão de tempo, questão de treinamento mesmo. Você vai pegando isso com o passar do tempo. Você vai pegando, o controle da mão, vai ficando mais fácil para você. Acho que é sempre bom você estar estudando em pela artificial. Tem trabalho também, eu estudei muito controle de mão em papel com caneta Bic, fazia desenho na caneta. E com a caneta Bic você vai ter que controlar as tonalidades na mão, que não é igual tatuagem. Não tem vários tons de azul de caneta. É um trabalho só com várias tonalidades e você vai ter que treinar isso usando o peso da sua mão. É um treino muito bom para quem está iniciando. Então veja, eu estou fazendo movimento de pêndulo com a agulha de lado, que automaticamente vai criando as mechas do cabelo. Isso aqui é apenas a primeira camada. Com a agulha de lado. A voltagem eu estou utilizando 6.5. Por isso que eu queria tirar esse roxo da pele, porque querendo ou não atrapalha, entendeu? O motivo de eu querer tirar o excesso e ainda não saiu a quantidade que eu queria. Pronto, pessoal. Vamos lá, eu tô fazendo a base aqui das mechas com cinza claro, só que você tem que deixar um espaço de luz. Você tem que ver na referência onde está o espaço de luz. Tá mais ou menos aqui, nesse meio. Só que você não vai deixar esse aberto. Você vai vir fazendo a primeira camada, pegando daqui, da base que você já fez com o mais escuro, pelo menos na parte que é a tonalidade da profundidade, que é o preto. Você vai pegando aqui e com esse movimento de pêndulo você vai conseguindo já fazer a transição e fazendo o contraste do escuro para o claro, mas ao mesmo tempo já deixando espaço de luz. Onde entraria o branco. Você vê que eu faço os pelos, fiz a tatuagem basicamente com a mesma agulha, com o mesmo movimento. E com poucas tonalidades. Estou usando 3 sumos, que é o preto puro, o cinza claro e o cinza médio. Pronto, basicamente agora você tem que prestar atenção que aqui a referência não ficou mais escuro, tonalidade, aqui também, só que você vem fazendo contraste e veja, de novo vou repetir, deixando o ponto de luz aqui, com a tonalidade um pouco mais clara. Você vem fazendo esse movimento assim, a agulha sempre de lado. Olha. Fazendo a base. Isso aqui eu tô usando cinza claro. Aí depois de eu esperar o tempo de pele, depois que eu finalizar aqui, eu já vou vir fazendo isso aqui, porque aqui eu tô esperando o tempo de pele. Aí assim que eu terminar de fazer aqui, eu venho com cinza médio, reforçando algumas mechas aqui para poder fazer o volume, a profundidade, o contraste. Então é isso. Já joguei um cinza claro aqui, você vê que olha o contraste que dá, escuro, claro, escuro, escuro, e aqui eu venho claro ainda. É esse contraste que você vai mudar seu trabalho. Tem gente que
que está iniciando, cara, preste atenção nas tonalidades. Estude sombra, luz, profundidade, para você saber diferenciar na hora de você estar executando o trabalho. Porque não adianta eu vir já jogando, escurecendo tudo de uma vez, e depois você não vai conseguir, cara, fazer o contraste disso. Por isso que você vê várias tatuagens aí que você olha, você não entende o que é nada. É tudo a mesma tonalidade, um trabalho opaco, sem profundidade. Então você tem que prestar bastante atenção para você não cometer esses erros. Com a agulha de lado, estou fazendo um movimento de pêndulo, trabalho todo. Olha como o trabalho fica bonito. E eu fiz essa mecha aqui desse cabelo, não tem nem 30 minutos de aula. Então, você aprendendo a técnica, você vai agilizar bastante. Você vai evoluir muito, seus trabalhos vai mudar automaticamente, você vai sentir, as pessoas vão sentir, seus clientes principalmente. Você vai entregar um trabalho com mais qualidade. Essa parte de cima, eu vou fazer a segunda camada, já vou pesar um pouquinho mais a mão, porque algumas mechas estão um pouquinho mais escuras do que outras. Então eu venho, querendo ou não, já pesando a mão. Mas pesando a mão no sentido de controlando, gente, a profundidade. Você controla a rapidez também. Aí, se eu for mais devagarzinho, consequentemente eu vou deixar mais escuro. Você tem que aprender a controlar a sua mão. Pronto, basicamente finalizamos o trabalho já. Usando duas agulhas, apenas duas agulhas. Claro, se fosse um trabalho maior, um trabalho muito grande, eu não ia utilizar apenas duas agulhas. Normalmente, quando é um trabalho assim de realismo muito grande, rosto, tipo fechamento de braço, de perna, eu utilizo de 5 a 6 configuração de agulha, que obviamente vai ter lugar que eu vou precisar. Cada agulha que eu uso é essencial no processo do meu trabalho, porque eu uso a Bocha, eu uso a Magnum Hald 27, a 9 Magnum Hald, a 23 Magnum Hald, aí eu uso 9RS. Então cada trabalho vai depender aí da dificuldade, do tamanho, as agulhas que eu vou utilizar. Estou utilizando duas aqui nesse porque é um trabalho pequeno. Então essas agulhas aqui que eu estou utilizando é suficiente para eu chegar no resultado que eu quero. Você vê, esse aqui ficou um pouco mais marcado que esse. Como assim mais marcado? Você vê que os traços que eu fiz tá um pouco mais marcado do que esse, porque esse aqui eu não utilizei RL. Eu utilizei apenas uma agulha que foi a Magnum Hald de lado. Esse aqui eu já utilizei um pouco a RL apenas para fazer esses fios aqui aleatórios. Só que eu fiz aqui também com RL. Eu marquei com RL. Só que aí eu também consigo fazer com a Magnum Hald, entendeu? Mas eu já estava fazendo os pelinhos aqui mesmo, esses cabelos soltos. E aí aproveitei, já fiz a estrutura também com RL. Depois de algumas horas, como eu falei, eu coloquei na água com um pouco de água sanitária, né? E aí você vê que tira o decalque todo. Agora a gente vai tá vendo o trabalho nítido como ficou. Veja esses detalhes, gente. Veja o fio, veja o espaço de luz, o contraste, a sombra. Então é isso que eu ensino para meus alunos. É esse tipo de qualidade aqui desse trabalho. Veja os fios, veja, como eu falei, né, o contraste, né, aquele negócio grosseiro. Esses fios aqui ficou um pouco grosso, porque a agulha, o certo aqui era eu fazer com a agulha 3RL, ia ficar melhor. Mas mesmo assim o trabalho ficou com muita qualidade. Os fios na direção correta, até isso você tem que perceber, porque se eu começo fazendo fio para cá, depois fio para cá, tem desenhos que, por exemplo, o cabelo, principalmente, você tem que prestar bem atenção na referência para você ver onde tá, qual direção tá indo os fios. É para cá, é para lá, então você já sabe qual é a direção do fio que a referência tá pedindo, então você vai ter que fazer lembrando aquele movimento de pêndulo, como você viu na aula. Mas enfim, gente, agora que tá tudo, saiu o decalque, a gente vê o trabalho como ficou um trabalho excelente.
de qualidade, os fios naturais. Então, veja como ficou isso aqui no realismo. E uma tatuagem sua, com certeza, vai mudar muita coisa. Então, essa técnica que eu passei para você, espero que você aprendeu muita coisa. E esse tipo de conteúdo valioso é o que vai ter no meu canal. Já tem uma aula que a gente fez esse daqui. Agora, essa mecha com cabelo liso. E essa agora eu decidi fazer essa para acompanhar, né? Para ter um cabelo também cacheado, para você ver mais ou menos como é que funciona e como é que faz essa técnica. Então eu fiz ela com essa agulha, pode ser uma agulha menor também, você vai se adaptar, vai trabalhar do meu jeito, do seu jeito, na verdade. Porque assim, gente, vocês podem ver tudo, ver o jeito que eu trabalho aqui, com a minha experiência. Eu já sei de muita coisa, então algumas coisas você vai pegar, você pode fazer a mesma coisa que eu, só que assim, não significa que é o que você vai se adaptar. Às vezes você pega uma agulha dessa, essa aqui é 27 Magnum Round. No início, você utilizar essa agulha aqui vai ser difícil para você. Isso tudo é técnica. Esse manuseio aqui, ó, isso é técnica e isso você vai aprender com o tempo, treinando. Aí se vai ser um mês, 2 dias, uma semana, eu não sei te afirmar isso, porque isso só depende de você. Então meu papel aqui é te mostrar como é a técnica e você praticar, estudar aqui e praticar em casa, porque também não adianta você passar 20, 30 minutos estudando aqui comigo e não praticar, não vai adiantar nada. Isso que me fez evoluir muito foi ver, assistir e praticar e tatuar o tempo todo. Ou quando tinha tempo disponível. Se caso você não tenha, no seu tempo disponível, foque todo dia meia hora. Eu garanto que todo dia 30 minutos, por menos que seja, mas você vai evoluir muito praticando. Então, é isso. Eu espero que você gostou. E agora a gente vai finalizar essa aula com um recado para vocês. Essa foi a aula de hoje, eu espero ter te ajudado, eu espero que você agora pratique, porque é o que eu sempre falo, não adianta você só estudar na teoria e não praticar. Se possível, já pega uma pele artificial aí, assista o vídeo e já vá aplicando o que você aprendeu nessa aula. E depois, se você quiser entrar na comunidade dos alunos, é só você ver aqui na descrição, entrar e mandar o seu trabalho, o seu estudo, o que você aprendeu na aula de hoje. Então, é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, tamo junto e fica até a próxima aula que vai ter uma surpresa para você.